Olá meus amigos, aqui é Francisco Aguilar, nós estamos aqui na Jarfel Saara Máquinas, fabricante tradicional de máquinas de blocos de concreto, ou seja, já fabricamos as máquinas há 51 anos. E hoje, na verdade, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: você que sonha montar uma fábrica de bloco e não sabe se você começa pequenininho, médio ou grande, vamos fazer uma montagem aqui nesse quadro de qual é o lucro que você poderá ter com uma fábrica de bloco para 1.000 blocos por dia, 2.000 blocos por dia ou até 3.000 blocos por dia. Só que nós não vamos estar falando desse bloco pequenininho não, que é o bloco de 9 por 19 por 39. Nós vamos estar falando do famoso bloco vedação de 14 por 19 por 39, que pode ser com fundo ou sem fundo. Ou seja, nós estamos falando do bloco que é mais vendido no país, tá? Ele representa mais ou menos 70% do volume de venda. Então vamos falar, para cada 10.000 blocos que você vende por dia, pelo menos 7 milheiros é do bloco de 14 e 3 milheiros é do bloco de 9, tá? Então eu vou trabalhar com vocês em cima desse bloco, tá? De 14. Bom, veja bem, existe aí diversas máquinas que podem dar essa produção de 1.000, 2.000, 3.000 blocos por dia. E é lógico, você vai escolher a que melhor te der bons resultados. Lógico, uma máquina de forte compactação, de forte vibração, sempre vai resultar num produto mais bem acabado, uma economia de cimento, um lucro um pouquinho maior. Mas vamos tentar mostrar para vocês o seguinte: quanto gasta para fabricar 1.000 blocos desse daqui, olha, desse daqui. Então veja bem, vamos colocar aqui, olha, 1.000 blocos de 14 por 19 por 39. Bom, a média, por que média? Média de consumo de material depende da espessura da parede do bloco. Veja aqui, olha, nós temos uma parede fininha, mas ao lado aqui, olha o tamanho da espessura dessa parede desse bloco, é muito maior. Consequentemente, o consumo aqui aumenta, tá? Mas quando nós trabalhamos com uma parede média de 2 centímetros, ou seja, 20 milímetros, o consumo daria por volta de 6 metros cúbicos de material. E o que é esse material? Gente, é o pedrisco, o pó de pedra, a areia, tá? Essa é a matéria-prima mais usada para se fabricar bloco. Lógico, veja bem, vou dar uma dica para vocês, tá? Visite nossa página na internet em www.jarfel.com.br, tá? E você vai lá naquele trechinho marcando informativo. E ali naquele trecho ele vai te falar o que é um pedrisco, o que é um pó de pedra, o que é um filler, para você conhecer a matéria-prima que você pode usar na fabricação de bloco. Isso é muito importante para você, porque não adianta também você só se apegar à orientação que eu vou dar aqui, sem que você conheça a matéria-prima. Lógico que tudo isso, quando você tem a opção de comprar um equipamento nosso, você passa por um treinamento aqui na empresa, aprendendo a conhecer matéria-prima, aprendendo a fazer mistura, aprendendo a operar corretamente uma máquina, aprendendo a dar manutenção na máquina. E a gente ainda vai dar para você dicas de negócio, como você pode sair bem mais sucedido na hora de você comercializar seu bloco, como facilitar a venda do bloco e aí inclusive também como aumentar a produção da máquina com jogadinhas comerciais que você vai fazer com seus colaboradores. Isso daí são dicas que a gente dá para você, porque como eu disse para você, são 51 anos de experiência, tá? Então, voltando aqui para o quadro, 6 metros cúbicos de material, mas vamos colocar que nós tivéssemos um custo médio, olha bem, de R$ 120
por metro cúbico, tá? Lógico, aí você fala para mim, mas na minha região é 80, na outra região já é 150, 170, depende. Coloca na sua planilha o custo que você tiver aí. 6 metros cúbicos, tá? Nós estaremos falando aqui no investimento de R$ 720, tá? 6 metros cúbicos a 120 dá R$ 720. O que mais você vai gastar? Por volta, olha bem do que eu vou estar falando, 14 sacos de cimento. Vamos colocar R$30 o saco, tá? Então nós teríamos aí por volta de investimento de R$420 de cimento, tá? Então se nós colocarmos 14 sacos a R$30 dá R$420. A matéria-prima bruta para você fabricar o bloco basicamente é essa que está aqui. 720 de agregados, mais 14 sacos de cimento que dá 420. Então, o seu investimento na hora de fabricar 1 milheiro de bloco é algo em torno de R$ 1.140, tá? Agora, você já sabe quanto você gasta de material. Lógico, isso pode oscilar 10% a mais, 10% a menos, como eu disse, de acordo com a espessura da parede do bloco, mais fino ou mais grosso, tá? Mais fino gasta menos, mais grosso gasta um pouco mais, tá? Mas em média, 1.140. Vamos arredondar essa conta, olha bem, R$ 1.200 de matéria-prima. Nós estamos colocando mais 60, ou seja, na verdade, nós estamos colocando mais 2 sacos de cimento, ou na verdade, nós estamos colocando cimento a R$ 35. Então eu estou colocando uma margenzinha de lucro. Então vamos fazer o seguinte, já sabemos que o valor é 1.200, então o que nós vamos fazer? Vamos apagar tudo isso, olha bem o que eu estou fazendo aqui, olha. Apagando, tá? E agora vamos trabalhar com custo de material, como foi dito aqui, ó, material. R$1.200. E o que é esse material? O material é o pedrisco, o pó de pedra, a areia e o cimento. Bom, sabemos que gastamos R$1.200. Agora, vamos descobrir qual é o lucro que dá uma fábrica que produz 1.000 blocos por dia. Então, vamos fazer uma planilha assim, olha bem. 1.000 blocos dia. Desce uma barra. 2.000 dia. Desce uma segunda barra. 3.000 dia. Desce uma barra. Não vou nem me dar o trabalho de falar em 4.000 por dia, porque depois vocês vão sacar o que eu estou dizendo, tá? Veja bem uma coisa. Para quem fabrica 1.000 blocos por dia de material, ele vai gastar R$1.200. Para quem fabrica 2.000 blocos por dia de material, ele vai gastar R$2.400. Aí, o que acontece? Vamos apagar direitinho para não ficar um negócio feio aqui. R$2.400. Para quem fabrica 3 milheiros de bloco por dia de material, ele gasta R$3.600. Porque é um múltiplo
1 milheiro, 2 milheiros, 3 milheiros, R$ 1.200 por milheiro, consequentemente em 3 milheiros, R$ 3.600, tá? Bom, você lembra que eu falei que nós gastávamos 6 metros cúbicos de material para fazer 1 milheiro? Para quem fabrica 3 milheiros, olha bem, ele vai movimentar 18 metros cúbicos de material. É quase uma carreta de material, não é um caminhão truque não, não é um caminhão toco, é uma carreta de material, tá? Agora, a despesa forçada para você poder chegar ao custo, porque nós vamos falar em custo e lucro. Então, custos versus lucro. Será que tem lucro? Será que tem prejuízo? Será que troca dinheiro? Como é que funciona o negócio? Então, veja bem, uma fábrica para 1.000 blocos por dia, se você entrar na nossa página em www.jarfel.com.br e for em máquinas de bloco, você vai localizar as máquinas de pequeno porte. O que é uma máquina de pequeno porte para 1.000 blocos de 14 por dia? Uma máquina chamada LX3000 comercial. Essa maquininha que está aparecendo no vídeo agora aí, uma maquininha simples, uma máquina prática, uma máquina portátil, ela solta aí por volta de 2 blocos de 14 por batida, tá? Quando ela bate por volta de 500 tabuinhas, apenas 500 tabuinhas por dia, ela já fez 1.000 blocos, está feito 1.000 blocos. Lógico, você tem uma máquina um pouco mais reforçada do que ela, que compacta um pouco melhor, chamada LX3000 Industrial. Olha, é essa máquina que está aparecendo. A LX3000 Industrial leva uma grande vantagem, que é o seguinte: na hora dela prensar o bloco, dela compactar o bloco, ela entra com uma força pneumática muito maior que a força da gravidade. Consequentemente, lembra aquele consumo de cimento de 14 sacos? De repente, por prensar melhor e por vibrar melhor, você pode economizar 1 saco de cimento por milheiro. 1 saco de cimento não é nada, mas para quem fabrica aí 20 sacos de cimento por mês, são 20 sacos, são exatamente por volta de R$30, são 600 conto que você deixa de desperdiçar ou aumentar o seu lucro. Então, a LX3000 Industrial seria o que eu diria para você, o top de linha para você poder estar usando na fabricação de 1.000 blocos de 14 por dia. Porque, na verdade, ela não fabrica 1.000, ela pode fabricar até 1.500 blocos por dia, lógico, depende da sua equipe. Mas 1.000 blocos por dia tira lá com muita facilidade, com muita tranquilidade e usando o que é o mais importante, a mão de obra, tanto na 3.000 comercial como na 3.000 industrial, ele usa também a mão de obra de apenas 3 garotos. Olha, um operando a máquina, um segundo cuidando da mistura da massa na betoneira e um terceiro elemento humano, que é aquele que pega a tabuinha e leva para o pátio para poder curar o bloco, tá? Então vamos lá. 3 garotos custando em média R$2.500 cada um. Aí o cidadão fala, mas Francisco, para aí, ninguém paga para ajudante geral R$2.500. Não, ele não paga. Ele paga por volta de R$1.500. Só que com 13º, férias, INPS, fundo de garantia, INSS e tal, praticamente quase que dobra. Então ele vai custar R$2.500. Isso dá um custo mensal por volta de R$7.500. Quando você tem uma fábrica para produção de 1.000 blocos por dia, você precisa de um terreno de pelo menos 300 metros quadrados, com uma coberturinha de pelo menos uns 50, 70, 100 metros quadrados. E esse aluguel disso vai te custar mais ou menos R$3.000. O que mais que você tem? Um contador. Que ele vai te custar R$1.500 por mês. Aí você tem aquele consumo convencional de água, luz, a energia elétrica que a gente chama, né?
Isso daí é alguma coisa que não chega, olha bem, não chega R$1.000. Então, água, luz, R$1.000. E aí nós vamos chegar à seguinte conclusão, que essa fábrica, veja bem, faça chuva ou faça sol, você produz ou não produz, você vende ou não vende, você vai gastar isso, porque isso aqui chama despesa forçada, tá? Então, quanto que nós temos aqui? 0, 0, 10 vai 1, R$13.000 por mês. Divide isso por 20 dias. Por que 20 dias? O mês tem 30 dias, mas na prática a maioria trabalha 22 dias. A gente, para arredondar, coloca por 20 dias. Vamos ser um pouco pessimista para depois ser otimista, para ter um lucro maior, tá? Então, nós temos um custo dia, olha bem, de R$650. Aí vem a pergunta, se o custo dia é R$650, o material, a despesa fixa é de R$650. Então nós estamos falando de um custo de R$1.850. Agora, eu tive conversando com um cliente meu, o senhor Fladione, e ele me disse o seguinte, o senhor Fladione me disse, olha, eu estou aqui na Bahia e o milheiro do bloco de 14 está em torno de 2.800. O de 9 está custando 2.300. Cara, lá na Bahia está 2.800. Mas aqui onde nós estamos trabalhando, a média dele é de 2.400 até 2.800. Mas ontem eu tive uma reunião com um cliente aqui embaixo, tá? Do litoral de São Paulo, e que ele me falou o contrário. Não, aqui no litoral está 3.800. Então, amigo, eu não sei qual é o preço que você vai ter na sua região. Coloca a sua realidade. Para que eu não tenha muito equívoco, eu vou colocar aqui, olha, venda, ó. R$2.600. Então você coloca ou 3.800 ou 2.800, coloca o preço que você achar conveniente, tá bom? 2.600. Então vamos lá. Venda 2.600. Lucro é a diferença de um para o outro. Então nós estamos dando R$750. Vezes, vamos colocar 20 dias. Então essa fábrica tem um lucro de R$15.000 por mês. Então você que compra uma máquina LX3000 comercial ou LX3000 industrial, ou ainda mais, olha bem, a máquina ágil pneumática 3.2, que você quer um pouco mais de comodidade, um pouco mais de tranquilidade na hora de operar, que também usa 3 pessoas do mesmo jeito, os mesmos 3 garotos, 3 colaboradores, tá? Você vai ter essa máquina que eu estou te mostrando agora, a Ágil 3.2. Você vai ter uma máquina um pouquinho mais atualizada, com ciro dosador, com gaveta dosadora, você pode ter uma gavetinha, você pode ter uma correia transportadora para abastecer, o que vai te favorecer um pouco mais a produção, com muito mais facilidade de você chegar nos 1.500 bloquinhos em 8 horas, tá? Mas é lógico, não se promete produção para ninguém, a produção quem faz é você, a sua equipe e a sua instalação. A gente dá o treinamento para você poder aprender a montar uma fábrica corretamente, tá? Então a Ágil também consegue trabalhar a Ágil 3.2, tá? E aí você tem uma média de retirada mensal por volta de 15 mil. Aí a pessoa fala, mas escuta,
E se eu trabalhar 22 dias? Bom, aí você vai ganhar um pouco mais, você vai ganhar R$16.500. Mas vamos trabalhar em 20 dias, porque todas essas planilhas que estão aqui, eu vou trabalhar em 20 dias. Só que quando você chega aqui em 2.000 blocos por dia, olha uma coisa que é interessante. Volta lá de novo naquela página nossa da internet, em www.jarfel.com.br, abre o link de máquinas de bloco, tá? E veja qual é a máquina ideal para essa produção. Nós estamos falando aí de uma máquina chamada, olha bem, LX 4000 industrial, top de linha. Olha o funcionamento dela, tá? Inclusive o Fladione lá da Bahia, que eu acabei de falar agora há pouco, é da Fábricas de Bloco Blocou, tá? Ele está muito contente com a produção dessa máquina, tá? Ele tira tranquilamente, para não tirar nada, tá? Ele tira aí seus 1.500, 2.000 blocos por dia, isso porque ele começou a fábrica agora, menos de 20 dias atrás. Ele está aprendendo a trabalhar ainda, está pondo a sua equipe em teste, em treinamento, tá? Veja bem, ela bate por volta de 750 bandejas por dia, com 3 blocos de 14. Essa máquina chamada LX 4000 que você está vendo, ela tem condições de bater até 2.250 blocos por dia. Bom, caso você também queira uma máquina um pouco mais automatizada, com silo dosador e gaveta, você pode conhecer essa máquina aí que é a Ágil Pneumática 4.3, tá? Que também é uma máquina que bate 750 bandejas com um pouco mais de tranquilidade, porque ela tem os comandos pneumáticos, inclusive da gaveta dosadora, que é o que você está vendo aí, tá? E você só tem um pormenor. Tanto faz usar a LX 4000 como a Ágil 4.3, a produção é em torno de 2.000 blocos por dia. Mas uma coisa muda aqui. Nós já não estamos mais falando, olha bem do que eu estou dizendo, nós já não estamos mais falando de 3 garotos. Vamos apagar. Não é mais 3 garotos e não é mais 7.500. Nós estamos falando, olha bem, de 5 garotos. Nós estamos falando de R$12.500. O aluguel, por uma produção ser maior, já é um terreninho maior de 400 até 500 metros quadrados. Nós já não estamos falando em 3.000 de aluguel, esquece o 3.000 de aluguel. Nós estamos falando de um aluguel médio de R$4.000. O contador continua o mesmo, tanto faz. A fábrica produzir 1.000 ou 2.000 blocos por dia, o contador é o mesmo. Só que água e luz deve aumentar aproximadamente 20%. Então ela vai para R$1.200. Aí você fala, mas dobrou a produção e não dobrou o consumo? Sim, porque o motor ligado é o mesmo, tá? Tanto faz para a máquina pequena como para a média. O que muda talvez seja um pouco mais de água para poder molhar os blocos, para poder curar o bloco, para poder fazer a maceira do bloco, tá? E aí o que acontece? O nosso custo, tá? São R$19.200, dividido por 20 dias. Vamos lá, vamos consultar aqui a famosa calculadora. Então eu tenho R$19.200 dividido por 20 dias. Eu tenho um custo de 960 por dia. Só que, veja bem, despesa 960. Custo, agora que é o mais importante, fique esperto. Custo de material para 2.000 blocos, porque 1.200 é por milheiro. Então, 2 milheiros de bloco custa para você 3.360. Só que veja bem, sendo bem prático,
Você vendendo a R$ 2.600 o milheiro, 2 milheiros, você vai apurar venda R$ 5.200. Então volta para a calculadora. Se você tem 5.200 de venda menos o custo de 3.360, você tem um lucro dia de 1.840 vezes 20 dias. Nós temos um lucro mensal de R$ 36.800, o que facilmente chega a 40 mil se você trabalhar os seus 22 dias. Meus amigos, sendo bem prático, passou do dobro. Por quê? Porque algumas despesas não se alteraram, tá? Como o contador, e as alterações que tivemos aí do aluguel é mínima. Mas a lucratividade de R$ 36 mil por mês é para o mesmo dono da empresa. É lógico, se você puder financeiramente comprar uma máquina que tem uma produtividade um pouco maior, não tem a menor sombra de dúvida que isso vai reverter para você num lucro no final do mês, de você colocar no bolso por volta de R$ 40 mil. Bom, vamos voltar então para o quadro e vamos falar agora de uma máquina que produz 3.000 blocos por dia. Bom, gente, nenhuma das duas máquinas anteriores que eu te falei consegue dar essa produtividade. Porque nós estamos falando de uma máquina que, em média, produz 750 bandejas por dia, multiplicada por 4 blocos por vez. Então, 4 blocos a 750 dá 3.000 blocos por dia. E que máquinas são essas? Volta lá de novo na página da Jarfel Saara, tá? Em www.jarfel.com.br, abre o link de máquinas de bloco e verifica algumas máquinas que eu vou te indicar. A primeira delas, e a mais barata de todas, mas que também dá essa produtividade, é uma máquina pneumática muito vendida, chamada LX6000. LX6000 é essa máquina que você está vendo aí, tá? Ela fabrica ou 6 blocos de 9 ou 4 blocos de 14, chega a bater 750 bandejas, sim, em 8 horas, tá? Só que ela tem um pormenor. Aqui, ela gasta 6 garotos. E aqui, já não é 12.500. Nós já estamos falando em 15 mil reais. Aluguel. Uma fábrica com espaço maior já não é 4 mil. Provavelmente 5 mil reais. Um espaço maior, um galpão melhor, uma estrutura melhor, tá? Contador continua sendo o mesmo. Água e luz, se chegar 1.500 por mês, tá? Despesa total, 23 mil reais. Vamos arredondar, vamos esquecer os 23. Vamos colocar, olha bem, 26 mil reais. Sabe por que eu estou colocando 26? Porque como você vai vender bem, você vai produzir 3.000 blocos por dia, vai vender 3.000 blocos por dia, talvez você vai ter que ter um auxiliar administrativo para trabalhar contigo no escritório, que custa aí por volta de mais 2.500, 3 mil reais. Então eu coloco 26 mil. Dividido isso, olha bem, por 20 dias. Então nós temos um custo dia de R$ 1.300. Agora, meu amigo, nós vamos chegar aqui, vamos colocar despesa fixa R$ 1.300.
Agora, ciente de uma coisa, hein? Conversa com o seu contador, vê qual é o imposto que você tem que pagar de acordo com com o seu município, tá? Se é um imposto municipal ou estadual, conversa com o seu contador. Troca uma ideia com ele para saber quais são os impostos que você tem que pagar no bloco de concreto, tá? Nós estamos calculando aqui o custo do material versus preço de venda sem calcular imposto, tá bom? Se eu tenho material 3.600, se eu tenho despesa fixa de 1.300, eu tenho um custo de R$ 4.900. Para quantos milheiros de bloco? Para 3.000 blocos. Então, quando eu pego 3.000 blocos, olha bem, a 2.600 vezes 3 milheiros, eu tenho um valor de venda de R$ 7.800. Quando eu pego R$ 7.800 menos o custo de R$ 4.900, eu tenho um lucro de R$ 2.900. Vezes os 20 dias, me dá um lucro de R$ 58.000 por mês. Veja bem, você escolhe ganhar 15 com 1.000 blocos por dia, você escolhe ganhar 36.800 com 2.000 blocos por dia, e você escolhe ganhar com 3.000 blocos por dia, R$ 58.000. Isso é uma média, lógico, você vai atualizar os preços como eu te coloquei naquela planilha, mas é uma média de lucro que ele pode oscilar 10% a mais, 10% a menos. Agora, veja bem, as máquinas que eu te indiquei, chamada LX6000, é a máquina de entrada, é a máquina mais barata que você podia estar comprando na Jarfel Saara. Agora, nós temos máquinas muito mais possantes. Imagina que você tivesse uma máquina chamada Ágil HP 6.4. Olha que top de linha que é. Nós estamos falando de uma máquina hidráulica, que é essa que você está vendo. Ela dá 3 toneladas de pressão, 3.000 quilos na hora de compactar o bloco. Consequentemente, o que acontece com o bloco? O bloco sai muito melhor compactado e você economiza também um pouco de cimento. É aquilo que eu falei aquela hora, você pode reduzir um pouco no consumo de cimento, aumentando um pouco mais o seu lucro. Ou seja, de repente você chega aqui facilmente nos R$ 60.000 só na economia de cimento. Tá? Agora, essa máquina chamada Ágil HP 6.4, ela tem um silo dosador, ela tem uma gaveta dosadora, ela tem condições de bater as mesmas 750 tábuas com um turno um pouco menor. Ao invés de 8 horas, talvez aí, depende da sua equipe, 7 horas, 7 horas e meia. Mas saindo daí, você tem uma máquina show de bola. Uma máquina que joga pesado. O nome dela é Produtiva HP 6.4. Qual é a diferença dela? Olha bem, ela dá 4 toneladas de pressão. É esse modelo que você está vendo aí. Essa máquina, inclusive, ela pode trabalhar em conjunto com esse robô paletizador. E olha, máquina ideal para fabricar também o paver, que eu recomendo a Ágil 6.4 e melhor ainda, essa daí que é a Produtiva HP 6.4. É muito importante que você entenda que quanto mais forte for a vibração e quanto mais forte for a compactação, melhor é o resultado final e melhor será a sua produtividade. O que eu tentei passar para vocês hoje aqui é uma noção de lucro que você pode ter quando você fala, vou experimentar com uma fabriquinha pequena. Então, amigo, você vai ganhar 15 conto por mês em média. Vou experimentar com uma fábrica de 2.000 blocos por dia. Você vai ganhar em média de 36 a 40 mil reais.
E vou trabalhar com uma fábrica de 3 mil blocos por dia, que a média vai ser aí de 58, 60, 62 mil reais, é lógico, depende da região, pode chegar a uma surpresa de chegar a um lucro de até 70 mil reais por mês. É ou não é um belo lucro no ano de 2023 fabricar blocos de concreto? Faz o seguinte, caso você tenha dúvida, anote aqui, na minha esquerda, o número do meu celular, o WhatsApp. Entre em contato comigo, tá? Manda um WhatsApp para mim, pergunte, tire as suas dúvidas, eu vou com certeza te esclarecer o que for necessário. Se for necessário você falar com relação à máquina, com relação a preço de máquina, com relação a financiamento de máquina, entra em contato com esse telefone que está à minha direita, que é da minha equipe técnica, tá? Olha bem, nós temos um plano de financiamento legal para você. 20% quando você encomendar a máquina, mais 20% quando você retirar a máquina e participar de um treinamento teórico e prático. E o saldo, nós temos um financiamento próprio num plano chamado locação de até 36 meses. Lógico, sujeito à aprovação de crédito. É ou não é uma parceria que a Jarfel Saara faz com você? Gostou da ideia? Não deixe de deixar seu joinha, se inscreva no nosso canal, você sempre vai estar recebendo novidades, mas não se esqueça, visite a nossa página www.jarfel.com.br e se atualize, porque lá você tem muito mais informação. Veja bem, além de falar das máquinas, você ainda tem uma coisa interessante, fala cada modelo de bloco que você pode fabricar, qual é o seu consumo de material por milheiro, qual é o seu consumo de cimento por milheiro, para que você possa montar a sua planilha de custo baseado nessa tabela fixa, tá? Mais a matéria-prima, que você pode colocar o preço da sua região. Vale a pena visitar nossa página. Um grande abraço, eu sou Francisco Aguilar, nós somos da Jarfel Saara.